Quero cumprimentar a nossa amada igreja, os nossos irmãos que estão em casa, ouvindo e dedicando esse tempo em encher o coração com a palavra de Deus e com aquilo que o Senhor quer compartilhar com você nesse tempo. Queria que você abrisse o Salmo 63, é um salmo escrito por Davi, que diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, como uma terra seca, árida e sem vida. Quero contemplar-te no Teu santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios sempre te exaltarão. Enquanto eu viver, eu Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. É interessante esse salmo porque a gente sempre faz uma associação de Davi, no tempo que ele lutou com o gigante Golias, venceu o gigante Golias, ele foi aclamado pelo povo, a sua fama tinha corrido pela terra, também em Jerusalém e entre todos os filisteus o nome de Davi ficou conhecido, né? E até criaram alguns versinhos para ele, dizendo assim que Saul tinha vencido milhares, mas Davi tinha vencido 10 milhares. Enquanto Davi estava num período vitorioso de sua vida, talvez ele não precisasse viver e escrever esse salmo como o Salmo 63. Mas a partir do momento que Davi começa num processo de perseguição, ser perseguido por Saul, após o seu processo de fama, vamos dizer assim, ele vai para o deserto. No deserto ele se encontra com 400 homens numa caverna, chamada Caverna de Adulão. Ele encontra homens sem esperança, homens com a alma angustiada, homens endividados. E a Bíblia fala que ele se tornou o líder desses homens. Na verdade, ele começou a reconstruir a história desses homens, né? Davi chegou um momento, enquanto fugia, que precisou comer dos pães consagrados que ficavam na presença de Deus dentro do lugar santo, que só poderiam ser comidos pelos sacerdotes. Isso mostra para nós uma expressão de desespero em meio às tribulações. O Salmo 63 fala de alguém que precisa depender do Senhor. Davi passou por situações de perigo, de morte, ele teve que se passar por louco na frente dos filisteus para não morrer. E isso também muitas vezes pode acontecer conosco. Nós precisamos, talvez, nos momentos de angústia, de tribulação, os nossos instintos mais primitivos de autoproteção, de preservação, eles são acionados. E talvez assim, hoje a gente pense que a atitude de Davi foi uma atitude muito fora da realidade. Mas no momento de angústia e de tribulação, muitas vezes a pessoa nem percebe qual é a reação que ela pode ter. O Mateus capítulo 6, versículos 31 e 33 diz assim: portanto não vos inquieteis, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. É interessante que fala que os gentios procuram essas coisas, os gentios são aqueles que se preocupam com essas coisas. Por que os gentios se preocupam com o que comer, com o que beber ou com o que vestir? Porque eles não têm um Deus em quem confiar. Essa é a grande diferença entre nós e aqueles que não conhecem a Deus. E o Senhor continua falando, dizendo assim: pois o vosso Pai Celestial sabe o que vocês necessitam de todas essas coisas. Mas Ele recomenda: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Além de um alerta, de uma recomendação, de uma exortação de Jesus, nós temos também uma promessa, dizendo que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, aquilo que nós precisamos, aquilo que é necessidade fundamental da nossa vida, aquilo que realmente mais angustia o nosso coração, vai ser suprido pelo Senhor. E é interessante que o Salmo 63 fala sobre isso, fala sobre uma confiança de alguém que está angustiado, passando por necessidade, por carência, né? E é na presença do Senhor, quando o homem se relaciona com Deus para confiar no Senhor, que ele vê a sua força e a sua glória. Se a nossa relação com o Senhor ela é íntima e pessoal, nós vamos reconhecê-lo como nosso Deus e como nosso Deus forte. E a gente vai aprender a orar.
assim como Davi orou, dizendo assim: Tu és o meu Deus forte. Essa característica de Deus, o caráter de Deus é revelado na medida que a nossa intimidade com o Senhor vai crescendo, na medida que nós aprendemos a depender dEle, e Ele vai se manifestando e revelando a sua bondade para nós. O salmista também diz assim que a bondade do Senhor é melhor do que a vida. Essa é a expressão de alguém que experimentou da bondade do Senhor. Talvez você ainda não tenha experimentado dessa bondade do Senhor, talvez ainda não tenha reconhecido que o teu Deus, que o nosso Deus, é o Deus forte, é o Deus todo-poderoso. O Novo Testamento trata a benignidade do Senhor como um amor constante e leal a uma aliança. Quer dizer que Deus, Ele é fiel à aliança que Ele fez e Ele é representado aqui, a bondade do Senhor, como um amor constante. O Salmo 63 diz assim ainda o salmista: Os meus lábios sempre te louvarão. Tamanha é a confiança no Senhor que Ele não vai variar. Ele diz assim que é uma constante, os meus lábios sempre. E a gente precisa aprender com o salmista a sempre ter um louvor nos nossos lábios. Na medida que o nosso relacionamento com Deus cresce, nós também não vamos ficar oscilando na nossa adoração a Deus. Não vou deixar de confiar, vou sempre reconhecer quem o Senhor é. Adoração na Bíblia é representada como um ato de se prostrar a Deus, de erguer um altar ao Senhor, de oferecer um sacrifício ao Senhor, de reverência ao Senhor, de rendição ao Senhor. E ela pode ser expressa por dança, por palavra, por canção, por oração. Adoração é a maneira como nós expressamos para Deus o valor que nós enxergamos nele. É o serviço que prestamos diante de Deus. Não fala de uma experiência sensorial, daquilo que a gente sente, mas fala de algo que é expresso através do nosso corpo, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos lábios, como uma reação humana a uma iniciativa divina. Por isso o salmista fala assim: em teu nome levantarei as minhas mãos. É um sinal de quem está completamente entregue ao Senhor. Um sinal de reconhecimento que eu não posso, mas o Senhor pode. Que eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Por isso que o salmista diz assim: Tu és o meu Deus forte. E é com essa palavra que eu quero animar o teu coração a reconhecer quem é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus forte e poderoso. Que Deus te abençoe, que o Senhor guarde a tua vida, em nome de Jesus. Quero orar por esse tempo, declarando o poder de Deus na tua vida, declarando a graça do Senhor, que o Espírito Santo de Deus faça essas palavras vivas no teu coração, que o nosso Deus é um socorro, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso, é Ele quem nos guarda, e que o nosso coração reconheça a grandeza de Deus, e que o nosso coração exalte o nome do Senhor, e que reconheça quem Deus é e tudo aquilo que o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Amém.